E começando mais um BR22 Rômulo Souza, eu sou Rômulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E quem é inscrito aqui no meu canal sabe que, vez ou outra, eu gosto de trazer assuntos variados aqui pro canal, né? Um dia eu tô falando de monarquia, porque embora a bandana seja republicana, eu sou monarquista. Outro dia eu falo de história, porque esse canal que era de início para falar de história. De vez em quando eu trago umas notícias do que tem acontecido no Brasil, no mundo, da política, dando minhas humildes opiniões, não é, cara? Também gosto muito de falar também de Deus, porque precisamos falar um pouco mais de Deus, precisamos de Deus na nossa vida e tal. E sem falar que todo sábado eu tenho trazido um estudo acerca do Apocalipse, né? O Apocalipse para leigos, onde nós falamos um pouco das profecias e estamos numa série, uma saga falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então convido você a acompanhar este estudo que temos tido, né? E assim, e o que nós vamos falar no vídeo de hoje? Bem, hoje nós vamos responder uma pergunta do por que os gregos aceitaram Jesus no primeiro século? Sim, pergunta interessante que tem muito a ver com o crescimento da igreja primitiva. E antes de nós entrarmos no assunto, peço para você se inscrever no canal, apertar o sininho, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, né? E se você é um camarada, você gosta da cultura nerd pop, você é um nerd, otaku, gosta de acompanhar filmes, né? Acompanha lá os Vingadores, o universo cinematográfico da Marvel e da DC, eu convido você a se inscrever no canal do meu amigo Lucas, o Nerd Aleatório, que sempre tem trazendo umas notícias acerca da cultura pop. O link vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu convido você a ir lá, se inscreva no canal do meu amigo Lucas e diga, ó, eu vim pelo canal BR22. Dá uma ajuda lá ao meu parceiro, você que já é meu inscrito ou que está assistindo a este vídeo, né? E se inscreva aqui também, dá uma ajuda para nós, né? Então, bem, como eu falei, eu gosto de trazer assuntos falando um pouco de fé cristã, cara. Então, e tenho conversado uma vez com meus amigos, né, acerca do por que diabos os gregos aceitaram Jesus, né, cara, quando do surgimento do cristianismo. Para isso, você precisa conhecer um pouco de mitologia grega. Sim, porque a mitologia grega fala muito sobre o pensamento do povo grego, né? O seu estilo de vida e tudo mais. Então, antes de mais nada, você tem que saber, né? Que na religião grega, os gregos eles tinham uma visão acerca da vida após a morte, né? Muito do que se refere à conversão dos gregos ao cristianismo tem a ver do que eles acreditavam do que era a vida após a morte. Então, os gregos da mitologia eles acreditavam em vários deuses, não é? E no panteão grego havia os 3 maiores: Zeus, né, que era o rei do Olimpo, senhor dos céus, pai dos deuses olimpianos; Poseidon, o imperador dos mares; e Hades, que embora fosse o mais velho dos 3, né, acabou ficando com a pior parte da terra, né, ou seja, se tornou o deus do submundo. A nível de observação, tem muita gente que fala que Hades era o deus da morte. Não, o deus da morte era o filho de Hades, conhecido como Thanatos. Hades era o senhor do submundo. Então, assim, cara, o interessante é que dos 3 deuses maiores, Hades era o que era o menos cultuado. Por quê? Porque os gregos eles tinham medo da morte muito, né? Eles tinham muito medo da morte. Então, o que era a morte para os gregos? Bem, para os gregos, quando a pessoa morria, a primeira coisa que aconteceu para eles era passar pelo portão do inferno, que era guardado pelo Cérbero, que era o cão de 3 cabeças, né? O guarda-costas do submundo, né? O cão de guarda do submundo, aliás, né? Que tinha a função de manter os vivos do lado de fora e os mortos do lado de dentro, né? Depois que você passava pelo Cérebro, você chegava ao rio Asqueronte, que você tinha que atravessar esse rio. E o único jeito de atravessar era através do barqueiro, conhecido como Carionte. Quando alguém morria, no funeral dessa pessoa, era costumado deixar
duas moedas em cima de cada olho, ou então uma moeda de valor maior debaixo da língua. Para quê? Para pagar o barqueiro. Se você, por um acaso, não tivesse dinheiro para pagar o carionte, a sua alma não poderia passar. Então você ficava vagando, né? Eu acho que era daí que começou o surgimento da lenda dos fantasmas, não é? A nível de observação, se você já leu a Bíblia, aquela passagem lá dos discípulos, né, que estavam lá debaixo daquela ventania, todo mundo conhece aquela passagem que eles viram Jesus andando sobre as águas e os discípulos temeram, pensando que era um fantasma, meu Deus, não é? Eu não preciso contar essa história, né? Eu não preciso. Mas por que eles pensavam que era um fantasma? Simples, né? Os judeus naquela época eram muito influenciados pela cultura greco-romana. Fantasmas não era algo da religião judaica. Não, eles acabaram absorvendo isso pela influência que tinha pelos gregos. Provavelmente, ninguém podia ter contado a eles que era algum fantasma que não teve dinheiro para pagar o carionte, estava tentando passar um rio, né? Apesar que ali era o mar na Galileia e não o rio Asqueronte, não é? Mas com certeza isso deve ter alguma influência do porquê que os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. E toda a cultura grega, se você não tinha o dinheiro para pagar o carionte, você não podia passar o rio Asqueronte. Até rimou, então. Mas uma vez você tendo esse dinheiro e passando esse rio, né, pagando lá o barqueiro, você ia passar para o lado do submundo, né? Você oficialmente já fazia parte do outro mundo. E aí você era julgado pelos três juízes do inferno. Aiacos, Milos e Radamantes, né? Com certeza você já deve ter visto esses nomes assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, né? A Batalha de Hades e tal. Então, então, assim, uma vez julgado pelos três juízes, eles determinariam aonde ia a sua alma. Se você fosse um criminoso, né? Alguém cruel, né? Com certeza o seu destino iria para o Tártaro. O Tártaro seria comparado ao nosso inferno, né? O lugar de fogo terrível, aonde você ia sofrer ao lado dos titãs que foram aprisionados da batalha da Titanomaquia, né? Que era a guerra entre os deuses olimpianos e os antigos titãs. Ia ficar lá sofrendo. Mas se você não fosse um criminoso, mas você também foi um cidadão normal, né, cara? Você com certeza ia para os campos obscuros, tá entendendo? Tinha um lugar lá onde era destinado às pessoas normais, sabe? Aquelas pessoas que não era criminoso, mas que não era criminoso, mas também era gente boa, sabe? Mas também não fez nada de grandioso na vida. Ou seja, você foi apenas uma pessoa normal. Você ia para esses campos e o que acontece? E dizem, segundo a mitologia grega, diz que era um lugar que você não ia sentir nem alegria e nem tristeza. Ia só ficar lá e era um. É, ia ficar lá. Só ia ficar guardado lá, vendo a eternidade passar, sem muitas expectativas para a eternidade, não é, cara? Ou seja, ia morrer de tédio lá. Agora, segundo a mitologia grega, se você era um cara de valor, mas assim, você fez algum feito, né? Você pode ter sido um herói, um grande, é, um grande comandante, né? Um grande poeta, romancista, fosse um sacerdote ou então um semideus, o seu lugar seria para o Campos Elíseos, que era praticamente comparado ao nosso paraíso, não é? Ou o seio de Abraão, que está descrito lá em Lucas capítulo 16. Então, assim, é um lugar. Você ia ficar lá no lugar de delícia aos lados dos deuses, cara. Mas é claro que para você ser merecedor deste lugar, você tinha que merecer estar lá. Ou seja, não bastava você ser uma pessoa boa. Você precisava ter feito um grande feito em vida para estar lá. Caso contrário, esqueça, meu filho. Ou você ia para o Tártaro, ou você ia passar a eternidade dos campos sombrios. Vendo a eternidade passar. Bem, essa era a visão dos gregos acerca da outra vida. Ou seja, e o engraçado também é o seguinte, os gregos, eles tinham muito medo da morte, cara, né? Eles tinham medo da morte. Aliás,
quem não tem medo da morte, velho, né? Acho que esse é um dos maiores medos da humanidade. Não importa o quão corajoso você seja dessa terra, uma hora todos nós vamos morrer e com certeza essa é uma etapa da vida que ninguém quer chegar. E assim, cara, na mitologia grega, né, os gregos não queriam morrer. Eles queriam de alguma forma vencer a morte. Eles não queriam estar de cara com o Hades, nem com o Thanatos, né, nem se preocupar com o julgamento, não é? Tanto é que em algumas histórias, né, os gregos sempre olhavam para três pessoas, né? Sísifo, Hércules e Orfeu, né? Sísifo foi o rei de Corinto. Ele tentou enganar Hades, né? Tentou enganar a morte depois de morto e se deu mal, né? E como punição por ter tentado enganar Hades, o senhor do submundo, ele passou a eternidade condenado a ter que rolar uma enorme rocha em cima de uma colina, aonde, no final de tarde, essa rocha rolava até lá embaixo. Então ele tinha que descer e continuar de novo esse caminho incansavelmente, velho. Entendeu? O segundo personagem é Hércules, né? O semideus, filho de Zeus, né? Os gregos adoravam um semideus. A cultura grega era cheia de semideuses, né? E um dos 12 trabalhos de Hércules era conseguir domar o cão Cébero, não é, cara? Então, entendeu? E o terceiro a tentar desafiar a morte foi Orfeu. E a história de Orfeu é muito bonita, porém triste, uma vez que ele foi ao submundo tentar trazer de volta à vida a sua amada, Euríades, que infelizmente havia morrido, e Orfeu era muito apaixonado por ela. Então foi até o submundo tocar. Ele era apenas um compositor, um músico. Ele não era um herói, ele não era um semideus. Ele era apenas um músico que foi, com sua harpa, cantar uma melodia para Hades em troca de sua amada, da alma de sua amada. Ele conseguiu comover Hades, né? E Hades entrou no acordo com ele. Ele ia voltar para o mundo dos mortos, tendo com a sua amada andando atrás dele, apenas crendo que ela estaria atrás dele e não poderia olhar para trás. E, infelizmente, antes de chegar ao portal do mundo dos mortos, do mundo dos vivos, aliás, com a sua amada, infelizmente ele não resistiu à tentação. Olhou para trás, se alegrou em ver sua amada Euríades, mas infelizmente ele viu uma mão puxando ela para trás, né? Ou seja, ele deveria ter mantido a fé até chegar ao mundo dos vivos. E a história de Orfeu é meio triste. Se quiser o outro vídeo eu posso contar essa história. Então, os gregos, eles não gostavam da morte. Eles tentavam vencê-la, né? E isso tem muito a ver com o que Jesus fez, né? Por que os gregos aceitaram tão facilmente o cristianismo? Primeiramente porque o cristianismo, ele fala de uma vida eterna. Ou seja, você não precisa temer a morte. Você ia viver eternamente, né? Os gregos acreditavam na imortalidade da alma e os cristãos propunha isso. A fé cristã propunha a imortalidade da alma, né? Depois fala de um filho de um deus, né? Vamos lembrar que na mitologia grega você tinha semideuses como Hércules, Perseu, que era o filho de Zeus, Teseu, que era filho de Poseidon, né? Filho de deuses com humanas, né? Já Jesus é filho de Deus, né? Claro que ao contrário de Teseu, Perseu e Hércules, Jesus não é um semideus. Ele é o filho de Deus, sendo também o próprio Deus que se fez homem para morrer pelos nossos pecados, para nos trazer a vida eterna. E não só fala de um filho de um Deus, como também fala que esse filho de Deus venceu a morte. E vamos lembrar que até Hércules, que era o filho do rei dos deuses, o maioral dos deuses gregos, né? Esse Hércules não venceu a morte, Hércules morreu. Claro que ele também foi ascendido aos deuses,
mas morreu. Jesus, por outro lado, Jesus morreu, mas ressuscitou, trazendo vida eterna. Vendo os gregos que através da fé você não precisava mais temer a morte, você podia aceitar Jesus. E não só isso. Lembra que eu falei que para você ser merecedor dos campos elíseos, que era o paraíso, você tinha que ter feito algo grandioso na vida? Algo como sendo um grande general, herói de batalha, herói mitológico ou semideus? Bem, da fé cristã, você não precisa fazer um grande feito na vida para merecer o paraíso, o seio de Abraão, como está escrito lá em Lucas capítulo 16. Não. Para você ser merecedor do paraíso, você só precisa ter fé no Filho de Deus. Apenas crendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha em si a vida eterna. Bem, apenas crendo que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos. Esse é o vídeo, a meditação que eu trouxe para você nesse dia de hoje. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, né? E se você gostaria que eu trouxesse outros mais vídeos falando acerca de Deus, da fé cristã, porque nós precisamos um pouco de Deus nas nossas vidas, porque Ele nos traz esperança desse mundo mortificado. Bem, comente o que você achou. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Acompanhe meus vídeos de Apocalipse que eu faço todo sábado. E se inscreva lá no canal do meu amigo Lucas, o Nerd Aleatório. Dá uma força lá pro nosso amigo e também aqui pro canal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Até, tchau e Shalom.